Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos e amigos que acompanham o nosso canal aqui, Evangelho Visão Cristocêntrica. É um prazer estar com vocês aqui novamente, depois de um tempo sem gravar vídeos, mas sempre com o propósito de nós buscarmos, crescermos, estudarmos, para estar sempre trazendo conteúdo de qualidade para você. É um prazer estar junto com você e hoje estamos aqui no nosso quadro No Caminho das Escrituras, aonde só as Escrituras é o mapa que nos leva para o céu. E voltando para a nossa série Na Rota do Peregrino. E eu quero conversar com vocês hoje sobre o capítulo 1, o versículo de número 6. E antes disso, eu convido a você a ver a nossa vinheta e voltamos já já. Glórias ao nome do Senhor. Depois dessa vinheta, quero conversar com você sobre nossa série em 1 Pedro, onde a gente denominou como nome Na Rota do Peregrino. E hoje nós vamos trabalhar do versículo 6 em diante. Mas antes é importante, né, você saber o que aconteceu nos nossos versículos anteriores, nos nossos últimos vídeos dentro dessa nossa série. Então, assista um pouquinho aí e a gente volta já já. Graças te damos, Senhor. Muito obrigado por mais uma vez poder estar junto com cada um dos meus irmãos e amigos aqui no canal Visão Cristocêntrica. E hoje vamos dar continuidade à série Na Rota do Peregrino, nosso 7º episódio hoje, trabalhando o versículo de número 5, para fazermos uma conclusão aí agora dessa primeira parte do nosso estudo de 1 Pedro, e estamos falando da questão dos resultados de quando nós, entendendo pelo contexto de 1 Pedro, o apóstolo Pedro apresentou para os seus ouvintes, né, a realidade da obra do Deus triuno na vida deles nos versos de 1 e 2, e ao mesmo tempo no verso de número 3, o apóstolo Pedro diz que eles precisam se firmar nessa obra, mesmo que a dificuldade, o sofrimento esteja difícil na caminhada deles como peregrinos, que eles se firmem nessa obra que foi efetuada pelo Filho, elaborada pelo Pai e está sendo aplicada pelo Filho na vida deles. E que eles entendam que a esperança deles está no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo reservou para eles uma herança que não pode ser destruída, que não murcha e que também não tem mancha. Ela é pura, perfeita. E agora no verso 5, o apóstolo Pedro vai ensinar para esses irmãos que eles precisam entender que essa herança está guardada nos céus e por isso que o Senhor Deus Todo-Poderoso também guarda a vida deles para o grande dia. Então a gente tem um ensinamento agora no versículo de número 5, que é o seguinte: a obra do Deus triuno apresenta para nós a certeza que Jesus Cristo tem a segurança da salvação dos seus eleitos. E eu quero mostrar para vocês esse ensinamento no verso de número 5, porque o apóstolo Pedro vai falar isso para os seus ouvintes. E olha o que ele está dizendo no verso de número 5, que diz o seguinte: acompanha aí na tela o versículo bíblico: que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Maravilhoso, né? A leitura do texto bíblico. Entendemos o quanto o Senhor usa a vida dos seus apóstolos aqui no texto, né? Especificamente agora aqui o apóstolo Pedro, assim também como usou Paulo e usou todos os outros apóstolos, mas Pedro aqui falando a essa igreja, a esses irmãos espalhados nessas regiões da Ásia Menor, e ele traz esse fechamento na parte do versículo 5, mostrando que a salvação deles está guardada no Senhor. Voltando aqui agora, depois de você ter feito aí uma recapitulação do último vídeo que falou sobre o versículo 5, hoje eu quero conversar com vocês no versículo 6 ao 13, nós vamos falar de um tema muito importante. E esse tema que a gente quer conversar é sobre a alegria da salvação, vivendo a alegria da salvação. Porque nesse texto a gente sabe que em meio às caminhadas de um peregrino em um mundo hostil, a alegria da salvação deve encher os nossos corações de certeza e fé que no Senhor Jesus Cristo estamos seguros e guardados para o grande dia. Então vamos conversar sobre isso à luz das Escrituras. Que Deus nos abençoe. Vamos juntos.
Antes eu quero fazer aqui para vocês, mostrar por meio de uma estrutura o que o texto vai nos apresentar dos versos de número 6 ao verso de número 12, ok? Então, você vai acompanhar comigo aí. Nos versos de 6 a 9, nós vamos ver que a estrutura do apóstolo Pedro, né, nós vamos ter dentro dessa estrutura, vamos ter Pedro chama os seus leitores para viverem a alegria da salvação em meio aos sofrimentos de um mundo hostil. Nós vamos ver ele falando, chamando o povo para viver essa alegria da salvação dos versos 6 aos versos de número 9. E dos versos 10 a 12, ele vai falar, Pedro mostra que a salvação foi predita pelos profetas no passado. Então o apóstolo Pedro ele está falando de algo que não foi da sua cabeça, mas algo que veio das Escrituras, algo que veio sendo falado ao longo de toda a história, principalmente por aqueles que antecederam o apóstolo Pedro. A gente também vai ver agora, dos versos de 6 a 12, vamos ver algo muito interessante, como a gente já falou, e vamos trabalhar esse texto. Mas antes, eu quero convidar você a ficar junto conosco, principalmente se caso você está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, se você se inscreva no nosso canal, é muito importante você se inscrever para que o YouTube possa perceber que o nosso conteúdo é relevante e assim ele divulgar para outras vidas, isso tudo sempre para a glória de Deus. E também se você aí acompanhar as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, esteja sempre conosco, ligado aí em tudo que está acontecendo aqui no Evangelho Visão Cristocêntrica, ok? Então vamos juntos agora, dentro do texto, olhar os versículos de 6 a 9. Vamos fazer a leitura desse texto que diz o seguinte, do verso 6 a 9. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que um ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo nisto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que texto maravilhoso, né, irmãos? É muito bom estudar as Escrituras, é muito bom poder estar se debruçando sobre o texto bíblico e poder entender o que o Senhor e Salvador Jesus Cristo está falando aqui pela vida do apóstolo Pedro. Mas é importante a gente entender algumas coisas. Aqui no verso de número 6, o apóstolo Pedro ele diz que a alegria e a tristeza podem coincidir na vida cristã. E essa alegria é algo revelada pela grandeza do propósito da salvação. E é preciosidade do maravilhoso Salvador. Então quer dizer que essa alegria ela é revelada na própria obra da salvação. Quando você entende a obra da salvação, entende o plano de Deus que foi revelado para nós por meio de Jesus Cristo, por meio do Evangelho, e isso alcançando a sua vida, você está alegre, porque isso tudo alcançou o seu viver e você é um bem-aventurado por foi alcançado por esse plano maravilhoso da salvação que foi chegando a você por meio do Evangelho e assim hoje você vive uma nova vida como nova criatura. Isso deve trazer alegria no coração daqueles que foram alcançados. É isso que o apóstolo Pedro quer incentivá-los, para que eles vivam debaixo dessa alegria, essa alegria que veio por meio do Evangelho, que eles se firmem nessa alegria para passar diante daqueles sofrimentos. E o apóstolo Pedro também garante aos seus leitores aqui que há uma herança guardada aos cristãos, que essas diversas tentações que eles estavam passando ali, que causaram sofrimento, são permitidas para provar a fé deles e ver se a fé é real. E da mesma forma acontece conosco. Todas as provações na vida de cada um de nós é para provar a nossa fé, e provando a nossa fé, demonstrará se nós somos verdadeiramente de Cristo ou não. E aí eu termino aqui essa primeira parte falando uma coisa, perguntando para você, como é que é a sua fé? É uma fé verdadeira? É uma fé realmente no Senhor e Salvador Jesus Cristo? A sua fé é abalada por circunstâncias? Olha o texto bíblico aqui em 1 Pedro, esses irmãos estavam fora de suas terras,
passando por situações difíceis, mas mesmo assim eles foram encorajados pelo apóstolo Pedro a permanecerem alegres, porque a obra do Cristo Redentor, Todo-Poderoso, Cristo vivo, alcançou a vida deles. E com isso, eles poderiam estar, mesmo passando por sofrimentos, precisavam ficar alegres nessa certeza que essa alegria vinha da obra da salvação. E a sua fé diante de tudo isso estava sendo provada. Muito mais do que um ouro que vai ser provado no fogo, a fé deles também estava sendo provada. E se assim aprovada, o Senhor seria glorificado. Assim o Senhor quer ser glorificado em nossas vidas. Por isso, sustente a sua vida em Cristo Jesus, permaneça firme diante dos sofrimentos e diante das situações difíceis, porque tudo isso é para provar a nossa fé e trazer amadurecimento e assim nos refinar para sermos melhores para a glória de Deus. Você gostou desse nosso vídeo de hoje? Essa é só a primeira parte aqui nessa nossa série, que agora vamos continuar dos versos 6 ao verso 13. E eu te encontro no nosso próximo vídeo. Mas antes eu peço a você, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu comentário aí embaixo que eu quero ouvir vocês e siga nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Eu encontro vocês no nosso próximo vídeo dando continuidade à nossa série Na Rota do Peregrino. Que Deus abençoe a sua vida e esse foi No Caminho das Escrituras aqui no canal Evangelho Visão Cristocêntrica. Forte abraço, que Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo vídeo.